Uma estatística curiosa publicada pela Forbes agora em março de 2026 nos diz que 85% das pessoas têm medo de falar em público. Nessa mesma matéria consta que 70% dos profissionais reconhecem que o medo de falar em público prejudica a ascensão das suas carreiras. Esses dados nos mostram que o medo de falar em público é algo muito comum. No entanto, eu preciso dizer aqui uma verdade que talvez vá doer aí se você é uma dessas pessoas que se inclui nessa estatística. Preparado ou preparada para o choque de realidade? Quem não supera o medo de falar em público é porque não quer assumir um compromisso simples consigo mesmo. Pronto, falei. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. A maioria das pessoas que tem esse medo de falar em público geralmente comete 3 erros que são imperdoáveis para qualquer pessoa que de fato queira falar melhor, se comunicar melhor. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre medo, sobre esses 3 erros imperdoáveis que eu falei para você e sobre como eu mesma lido com alguns dos meus medos. Muito prazer, eu sou Camila Girardi e por aqui eu falo sobre um superpoder chamado comunicação. Eu também falo de neurociência, inteligência emocional e tudo aquilo que nos permite comunicar com mais clareza, com mais confiança e, claro, com mais naturalidade. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho para não perder nenhuma novidade. Salve, super comunicador, super comunicadora! Antes de começar a tagarelar por aqui, eu quero falar 2 coisas para você que são como uma espécie de mantras para mim. A primeira é que o medo é só o nosso cérebro tentando nos proteger. A segunda é que comunicação é uma habilidade e como qualquer habilidade, ela precisa ser desenvolvida e aprimorada, ela precisa ser treinada. Mas vamos desenrolar logo esse papo porque medo é um dos assuntos que eu mais amo estudar na vida. E isso porque o medo é um companheiro que eu tenho, de longa data. E eu vou te dizer que a companhia dele na minha vida é até que bem-vinda. Só que hoje eu não deixo mais ele dar nenhum palpite. É sempre bom lembrar que o medo foi e continua sendo uma emoção de vital importância pra gente. Afinal, a gente sabe que é graças a ele que nós sobrevivemos enquanto espécie até aqui. O medo, ele é muito importante para nós porque ele desperta ações imediatas como congelar, fugir ou lutar. No entanto, esse mesmo medo que nos trouxe até aqui, ele acabou se transformando numa espécie de problema, numa disfunção. Isso porque no mundo em que nós vivemos hoje, os perigos dos quais a gente sente medo, eles não são, na grande maioria das vezes, ameaças reais à nossa sobrevivência. O que eu quero dizer é que, embora o medo seja ainda muito útil pra gente, na grande maioria das vezes que nós o sentimos, ele não é realmente necessário. E é justamente por isso que ele acaba sendo disfuncional, porque ele faz com que a gente se esquive de coisas que a gente precisa e até de coisas que a gente deseja fazer. Um exemplo disso é falar em público. Tem muita gente que perde um monte de oportunidades porque acaba cultivando esse medo. Mas antes de nós conversarmos um pouco mais sobre o medo de falar em público, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como o medo age no nosso corpo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E se você, assim que nem eu, também é uma pessoa curiosa, sabe que quando a gente entende do porquê que as coisas acontecem como acontecem, fica muito mais fácil de lidar com elas. Então vamos lá. Pensa aqui comigo na seguinte situação. Você está aí sentado ou sentada na frente do seu computador ou com o seu celular assistindo a esse vídeo no seu quarto. De repente, você ouve um barulho lá na cozinha. Automaticamente o seu organismo vai acionar um sistema de alerta que vai fazer com que o seu cérebro trabalhe imediatamente na identificação
desse som que você ouviu e vai analisar se esse som representa ou não um perigo para sua vida. Só que enquanto essa verificação é feita, o medo já está agindo no seu corpo. Isso acontece como uma forma de prevenção desde o momento que você recebe o estímulo sensorial de ouvir. Instintivamente, a primeira reação é congelar. Ficar quieto, em silêncio, nem respirar, às vezes a gente respira. Isso acontece porque o cérebro fica ali empregando energia para fazer o reconhecimento e entender e ponderar se aquele barulho representa ou não um perigo para sua vida. Ou seja, o medo, ele toma conta em situações assim para que você esteja preparado para agir imediatamente caso você precise buscar por sobrevivência. O grande problema é que esse mesmo medo é acionado quando nós apenas relacionamos a situação com um sentimento desagradável. E assim, ele transforma a nossa vontade de agir, o nosso desejo de fazer alguma coisa, em angústias, em ansiedade, preocupações excessivas e até desinteresse. E quando o medo toma conta da gente, a gente acha que é incapaz de desempenhar determinadas ações. E aí começamos a fazer aquela famosa listinha de tragédias que fica imensa, enquanto a nossa listinha de ações vai diminuindo ou até mesmo deixa de existir. Agora eu quero te convidar a pensar aqui junto comigo sobre o medo de falar em público. Que tipo de ameaça ele representa para você? Que tipo de ameaça ele representa para sua vida? Talvez você diga: eu vou passar vergonha, as pessoas vão rir de mim, eu posso soar inseguro. Pode parecer que eu sou inexperiente. Percebe que de todas as coisas que eu falei, nenhuma delas ameaça a sua vida. Mas então, o que está em jogo quando a gente sente medo em situações que não representam uma ameaça à nossa vida? A resposta é o nosso ego. Podem sim acontecer situações em que falar em público pode machucar o nosso ego. Pode até mesmo, talvez, destruir a nossa reputação. Mas se a gente for parar para pensar, não é só o falar em público que tem esse poder negativo. Qualquer atitude, decisão, qualquer coisa que a gente faça tem o poder de destruir a nossa reputação se a gente for parar para pensar. Às vezes, para destruir a nossa reputação, para ferir o nosso ego, a gente precisa sequer abrir a boca. Mas a boa notícia é que reputação pode ser desconstruída e construída muitas vezes no decorrer da nossa vida. Para isso, a gente precisa encarar a situação como ela precisa de fato ser encarada, apenas como um fato isolado. É como quando um jogador de futebol decide assumir a responsabilidade de bater um pênalti numa partida de decisão, por exemplo. Se ele bater mal e não fizer o gol, a reputação dele vai por água abaixo. Só que isso é algo temporário. Porque a partir do momento que ele começa a fazer boas atuações, as pessoas simplesmente esquecem que ele errou aquele pênalti e ele reconstrói assim a sua reputação. O que eu quero dizer é que destruir a reputação não é algo fora do normal, fora do comum. E se isso acontece, a gente usa como um exemplo, como um motivo para melhorar. A gente jamais deve usar isso como um parâmetro para avaliar a nossa capacidade. O que eu quero dizer é que se você destruiu a sua reputação ou fracassou 1, 2, 3 vezes, isso não quer dizer que você está destinado ao fracasso eterno. Na verdade, é que você pode olhar para essa situação chata com um olhar mágico da ressignificação. Ou seja, um olhar que transforma o fracasso em aprendizado e aí esse fracasso aí nem vai pesar tanto. Ressignificar, que eu quero dizer, é você fazer mais ou menos como Thomas Edison fez quando ele proferiu aquela famosa frase dele: eu não falhei, eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E veja bem que Edison não necessariamente nega o seu fracasso. Ele ressignifica isso olhando para os seus erros de uma maneira diferente. Não como uma desculpa para desistir, mas como um motivo para
continuar. Falando sobre o medo e sobre o fato de ressignificar situações para que a gente possa agir apesar desse medo, eu quero compartilhar com vocês uma história. Há alguns anos eu conheci uma pessoa que cometeu um erro muito grave. Só que essa pessoa tomou a sábia decisão de não deixar esse erro que ela cometeu definir quem ela era. E mesmo com muito medo de talvez não ser mais aceita pela sociedade, essa pessoa resolveu seguir em frente mesmo sentindo esse medo. E enquanto ela estava cumprindo a sua pena, ela começou a estudar e começou a trabalhar também. Na última vez que eu conversei com essa pessoa, para você ter uma ideia, ela estava concluindo o seu mestrado acadêmico. Além disso, ela estava trabalhando em projetos sociais, contribuindo assim para a construção de uma sociedade muito melhor. Essa pessoa, infelizmente, não pode voltar atrás e reparar o erro dela, mas ela reconheceu esse erro e decidiu seguir em frente sem deixar que isso atrapalhasse a sua vida. E aos poucos, uma nova reputação foi surgindo desse movimento. Esse caso, para mim, ilustra muito bem que o medo pode ser superado, sim, mesmo diante de grandes adversidades. E que reputação pode ser reconstruída, sim, independentemente do que tenha acontecido antes. Basta que a pessoa queira e que ela trabalhe para isso. Essa história que eu compartilhei aqui com você é uma prova concreta para mim de que quando a gente escolhe não deixar o medo tomar o papel de decisor na nossa vida, a gente pode sim agir apesar dele. E o medo de falar em público acontece porque as pessoas dão ao medo o papel de decisor das suas ações. E para não ter que enfrentá-lo, acabam se esquivando. E esquivar-se, evitar o desconforto, é um comportamento altamente dopaminérgico que o nosso cérebro ama. Só que isso tem um preço alto. Você pode estagnar na sua carreira, não conseguir aquela promoção que você tanto deseja, pode estar trabalhando por um salário muito mais baixo do que aquela pessoa que só ganha mais do que você porque ela se posiciona melhor do que você. Enfim, você pode estar perdendo oportunidades incríveis aí na sua vida. Eu acabei de lembrar agora de um outro dado que eu quero compartilhar aqui com você. Em 2015, um jornal britânico chamado Sunday Times, ele fez uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas e essa pesquisa era relacionada a medo. E para surpresa dos pesquisadores, 41% das pessoas entrevistadas afirmaram que o maior medo delas era o de falar em público, ficando atrás do medo da morte, do medo de ficar doente e do medo de ficar sem grana. Gente, quando eu li isso, eu fiquei chocada, me perguntando como assim as pessoas têm mais medo de falar em público do que de ficar doente? E é justamente porque eu vejo muita gente, muitos profissionais extremamente competentes, com medo de falar, com medo de se posicionar, que eu resolvi trabalhar exatamente com isso. É por isso que na minha mentoria eu tenho muitos exercícios práticos para que os mentorados possam aprender a lidar com o medo de falar em público. E já que eu toquei no assunto da minha mentoria, eu quero explicar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Eu não sou professora, mentora, nem nada do tipo de oratória. Embora isso também faça parte, de certa maneira, do meu trabalho, não é o que eu priorizo. E eu gostaria de te explicar o porquê usando aqui uma analogia. A oratória é como se fosse o telhado de uma casa. Lidar com o medo é como se fossem os alicerces. Eu foco na construção dos alicerces para depois subir as paredes, para depois colocar o telhado. As paredes, nesse caso, eu me refiro à organização do conhecimento e do repertório. Quando você faz um curso de oratória sem antes trabalhar a base, que são os sintomas afetivos, cognitivos e comportamentais, é como se você começasse a construir uma casa pelo teto. Você pode ter a melhor oratória do mundo, você pode ser um especialista na sua área do conhecimento, mas se você tem medo de abrir a boca, de nada isso vai servir para você.
Agora que eu já fiz o meu momento de divulgação, vamos continuar aqui essa conversa. No início desse vídeo, eu falei que, além de falar do medo, eu também falaria dos 3 erros imperdoáveis. Esses 3 erros, eles estão intimamente conectados com o medo, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar com esses 3 erros, a corrigir esses 3 erros, a gente também começa a lidar melhor com o medo de falar em público. O primeiro erro imperdoável é o fato de que a maioria das pessoas acredita que não nasceu com o dom de se comunicar. Gente, isso é um absurdo, assim, não faz nenhum sentido. Só que, como eu costumo falar, comunicação é uma habilidade que todos nós precisamos treinar. Quanto mais a gente treinar a nossa comunicação, melhor nós vamos nos comunicar. É igual tocar um instrumento musical. Você começa aprendendo uma nota, depois você vai juntando, vai aprendendo uma música inteira, vai tocando essa mesma música várias vezes, até que você fica muito fera nisso. O segundo erro imperdoável é esquivar-se de situações comunicativas. Eu li um livro, ou eu ouvi alguém falando, agora eu não vou lembrar, uma frase que me marcou muito e que é muito boa, que é a seguinte: nunca recuse uma oportunidade de se comunicar. Quando eu falo nunca, é nunca mesmo. Não interessa onde você está, sob quais circunstâncias. Se a oportunidade surgir, abrace. Ou melhor, crie você a oportunidade. Quanto mais você se comunica, melhor você se comunica. E o terceiro erro imperdoável, eu já falei aqui no vídeo, mas eu vou repetir. É a pessoa achar que a comunicação começa pela oratória. Comunicação começa muito antes da gente abrir a boca. Não adianta a gente ter muito conhecimento, ter uma oratória muito boa, uma dicção ótima, uma voz que soa muito bem, se a gente não tem coragem de abrir a boca para falar. Se a gente trava, se a gente sente medo, se a gente não tem coragem de se posicionar. Tá, mas o que fazer então para não deixar o medo de falar em público tomar conta do meu ser? Eu vou te falar o que eu faço para encarar os meus medos. E você pode adaptar isso aí para os seus medos, inclusive se você sente medo de falar em público. A primeira coisa que eu faço para encarar de frente o meu medo é me questionar. Por que que eu preciso enfrentar esse medo? Por exemplo, se você tem medo de falar em público, pergunte para você mesmo: por que que eu preciso enfrentar o medo de falar em público? É porque você quer se candidatar a uma vaga de emprego melhor? É porque você foi convidado a dar uma palestra? É porque você quer se posicionar melhor? É porque você quer criar conteúdo? É porque você quer melhorar a qualidade dos seus relacionamentos? Não sei. Encontre aí o seu motivo e deixe que ele fique muito claro para você. Eu, particularmente, não tenho o medo específico de falar em público. Na verdade, isso até é algo que eu gosto bastante. Mas, deixa eu falar uma coisa importante. Não é porque eu não sinto medo de falar em público que eu sou imune aos sintomas desagradáveis. Eu, por exemplo, fico com frio assim na barriga, me dá um certo enjoo. Eu também fico com a bochecha muito corada. Às vezes a minha garganta seca, mas eu lido com isso e vambora. O medo que eu tenho, por exemplo, é o de fazer o que eu tô fazendo aqui agora, me expor na internet. E a maior prova de que hoje eu consigo lidar muito bem com isso é que eu já estou aqui gravando o meu 6º vídeo. Morrendo de vergonha? Sim. Morrendo de medo de falar alguma besteira? Sim. Mas pelo menos eu tô aqui. E para ter coragem de enfrentar esse medo que eu tô compartilhando aqui com você, eu tenho 2 bons motivos. O primeiro é que eu amo compartilhar conhecimento e o segundo é que eu preciso divulgar o meu negócio. Quando você tem bons motivos para enfrentar o medo, a coragem aparece, para que você consiga dar os primeiros passos para entrar em ação, mesmo que você tenha sintomas desagradáveis. Outra forma de lidar com o medo de falar em público é você fazer microexposições recorrentes. Quando eu comecei a planejar o meu negócio, planejar a minha transição de carreira, que eu nem sei se eu posso chamar assim, porque eu acho que foi mais um redirecionamento do que de fato uma transição. Quando eu comecei, enfim, esse movimento todo, o que eu fiz foi o seguinte: eu tirei todo mundo que estava nos meus melhores amigos no Instagram e deixei só o meu namorado. Aí eu gravava falando stories todos os dias
e postava nos melhores amigos e quem via era só eu e meu namorado. Conforme o medo da exposição foi enfraquecendo, eu fui acrescentando os meus pais, o meu irmão. Depois eu fui acrescentando outras pessoas até que aquilo começou a se tornar comum para mim e eu consegui então postar nos meus stories para que todo mundo pudesse ver. Esse foi um jeito que eu encontrei de fazer micro exposições no meu tempo. Mas tem um detalhe, a gente precisa estipular prazos, porque senão o nosso cérebro ele fica aí pregando peças na gente e a gente vai ficar se esquivando de fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, você pode estipular o prazo de 7 dias para postar um vídeo todos os dias nos melhores amigos e compartilhar só com uma pessoa que você não tem vergonha de mostrar o que você está fazendo. Depois desses 7 dias, você pode adicionar mais uma ou duas pessoas, ou quantas você se sentir à vontade, e fazer esse exercício por mais 7 dias. E vai fazendo isso progressivamente até que você comece a se sentir mais confiante. Quando você menos espera, eu garanto que você vai estar aí compartilhando o seu conteúdo com toda a sua audiência e inclusive com não seguidores. Outro exercício que eu pratico todos os dias e que eu já comentei sobre ele num outro vídeo que eu fiz sobre como eu treino a minha comunicação, que aliás, se você não assistiu, eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição para você. Esse outro exercício é conversar com pessoas que você não conhece. Sério, eu amo esse exercício, eu faço todos os dias. Eu crio oportunidades de me comunicar com as pessoas em qualquer lugar que eu vá. Se eu estou na fila do supermercado, na academia, num consultório médico, em uma loja, caminhando na rua, em qualquer lugar, eu tento criar uma oportunidade, mesmo que essa oportunidade seja assim rápida. Isso me ajuda a treinar a minha iniciativa, a lidar com o medo da exposição, com o medo da rejeição, com a vergonha, além de treinar a minha comunicação e, claro, estimular muito a minha criatividade. Para a gente encerrar esse papo aqui, eu vou adicionar um plus nessa última dica. Quando você estiver em algum lugar com a intenção de começar a treinar a sua comunicação, procure uma pessoa idosa para conversar. Pessoas idosas adoram bater papo e você não faz ideia das histórias riquíssimas que elas têm para compartilhar. Sem contar que é quase que impossível que você seja rejeitado por uma pessoa idosa. Afinal, elas são muito carentes de alguém que as ouça. Eu acho que eu não preciso dizer isso, mas por descargo de consciência eu vou falar. Você precisa conversar com essas pessoas com a melhor das intenções, considerando que essa é uma excelente oportunidade para você treinar a sua comunicação. E claro, respeite os limites das pessoas. Não fica invadindo a privacidade de ninguém. Seja honesto ou honesta com a pessoa e realmente use essa oportunidade para treinar a sua comunicação e só isso. Eu garanto para você que se você criar oportunidades de treinar a sua comunicação, você vai melhorar muito. Se você ficou comigo por aqui até agora, escreve um salve lá nos comentários para eu saber quem está me acompanhando. E claro, não se esquece, por favor, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, e me seguir nas redes sociais, se você quiser. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Será um prazer imenso te receber por lá também. E se quiser me deixar aí uma mensagem, uma sugestão de vídeo, ou se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, sinta-se em casa. Beijoca! Te vejo no próximo vídeo.